gostaria de mostrar esse projeto do Rogério Salmona. O Salmona é o mais importante arquiteto do século XX colombiano e, claro, entre os latino-americanos. Ele faz um conjunto de obras, do qual alguns nós veremos na nossa última conversa, daqui a 2 semanas, mas esse edifício de pós-grados, no campus da Universidade Nacional em Bogotá, é um projeto que concorreu ao Prêmio Mies van der Rohe latino-americano em 2000. E assim, de bastidor, eu posso dizer que os 2 projetos finalistas dessa premiação foram este edifício do Rogério Salmona e a Pinacoteca do Estado do Paulo Mendes da Rocha. E vocês sabem que o projeto vencedor do Prêmio Mies foi a Pinacoteca do Estado. É importante, ou pelo menos vale a pena chamar a atenção, antes de ver o edifício, essa planta. Vocês veem, então, que é um edifício que, independente do contexto, que faz um sentido enquanto diálogo com o campus, como geometria, a gente vê como há uma série de, vamos dizer, jogos geométricos organizando a composição dessa planta. E talvez isso seja um dos elementos que mais chama atenção na arquitetura da segunda metade do século XX, quando examinamos obras de arquitetos como o Alvar Aalto, que é um pouco antes disso, ou o Kahn, ou uma série de arquitetos que, diferentemente de um racionalismo ou de uma certa atitude de geometrização, de uma certa lógica, num certo sentido, enfim, a que se dizia da lógica do ângulo reto, ou de uma certa previsibilidade. Não quer dizer que a planta regular seja previsível, mas eu diria que este tipo de solução e combinação de elementos, de círculos, de concordâncias geométricas, é muito mais imprevisível e pressupõe uma elaboração no qual os espaços, quando isso deixa de ser uma planta e vira espaço, ela se torna algo extremamente mais intrincado do que nós vemos somente nessa... podemos examinar que seja um pátio, um tanque, um segundo pátio, também um pátio aqui, mas ao mesmo tempo que parte do pátio é ocupado por um pequeno anfiteatro, e, enfim. Essa planta já mostra uma complexidade, e a forma do edifício, talvez nem sempre seja fácil perceber esse conjunto de elementos geométricos que em planta tem um sentido e no volume ela se torna distinto. Então, o elemento curvo que nós estamos vendo aqui, por exemplo, essa imagem corresponde a isso, esse elemento curvo aqui, corresponde ao que nós estamos vendo, é parte da biblioteca desse centro de pós-graduação. Enfim, são alguns aspectos dessa arquitetura do Rogério Salmona, do qual uma das marcas fundamentais é o uso do tijolo. O uso do tijolo e a forma como esse tijolo é aparelhado. A forma como há um trabalho, vamos dizer, extremamente artesanal, no qual não só o aparelho de tijolo é desenhado e executado com um esmero artesanal definido pelo arquiteto, como a peça de tijolo é fabricada especialmente. Então vocês veem, por exemplo, peças aqui, talvez com menos detalhes, mas esse elemento azul do tanque é um tijolo esmaltado, azul. E esse tom mais claro desse tijolo, vamos dizer, não tão avermelhado, também é um tom de tijolo conseguido a partir da especificação de uma tonalidade que o arquiteto buscava. Enfim, a questão é, como vocês veem, por exemplo, que seja o piso, os elementos, o aparelhamento do tijolo em diferentes formas de disposição, mostra esta possibilidade de texturas, de formas, utilizando tijolos ou mais resistentes, ou tijolos porosos, ou enfim, quaisquer seja a condição do uso, o tijolo tem uma relação o uso do material tem relação com uma certa finalidade e um efeito plástico. Em especial, veja que esse é um edifício que isso seria o que podemos dizer a entrada. Mas como vocês estão vendo,
esta é uma entrada que não tem porta, ela é um pórtico. Um pouco como se vocês imaginarem o prédio da FAO. O prédio da FAO não tem portas, ela tem uma entrada. E isto é um edifício que não tem entrada no sentido de que há uma porta que divide o que é dentro e o que é fora. Ao contrário, essa experiência, o que o Salmona propõe, e não só nessas obras, mas em uma série de outras obras, esse percurso, esse passeio arquitetural, talvez a maneira do Corbusier, esse passeio do qual, esse pórtico aqui é também um percurso, que nós veremos mais para frente, uma noção que também é um pouco corbusiano, embora, enfim, o Salmona, vocês veem essa obra, parece muito pouco corbusiano, mas algumas ideias estão mescladas, né? Então, este edifício tem como entrada um pátio. É um pátio. Entra-se no edifício por um pátio que vocês veem esse tratamento paisagístico, nesse sentido, o Salmona também é um paisagista extraordinário, no qual, onde ele vai trabalhar então as diferentes formas de textura e de permeabilidade, mas ele desenha um curso d'água, ou sei lá, esse percurso de água, um caminho, e ele cria então essa transição entre... É difícil dizer que é uma transição entre interior e exterior. Vamos dizer que é fora do edifício e dentro do edifício, num primeiro instante. Vocês veem, então, estamos entrando, e vocês veem como entramos no edifício através de um pátio. Este senhor aqui, esse rapaz é o Dominique Perrault, o arquiteto da Biblioteca da França. E essa recepção é trabalhada, como vocês podem ver, esse trabalho de tijolo, né, esse elemento vazado, isso, vamos dizer, quem for mais nacionalista vai dizer, isso parece uma solução brasileira a Parque Guindy, né? Mas não, diferente. Há todo um trabalho de tijolo, uma exploração das texturas, e vocês estão vendo, esse é o segundo pátio. É um segundo pátio de um conjunto, vamos dizer, de espaços que ele cria, que se vocês fossem radicalmente funcionalistas ou inutilmente racionalistas, vocês poderiam dizer, mas isso é um desperdício de espaço. Mas não é, absolutamente não é essa questão que se coloca considerando um edifício universitário de pós-graduação. Isso é um lugar de pesquisa, um lugar de reflexão, é um lugar de encontros, e ele cria uma paisagem. Ele não cria um edifício, ele cria uma paisagem interna, composta por essa diversidade de situações, como, por exemplo, esse segundo pátio, marcado por esses fios d'água. A água, que vocês veem essa marcação não só do fio da água, mas, assim, de repente, um elemento, um chafariz. E veja, então, essa textura, essa marcação do tijolo, essa paginação do tijolo, que é parte dessa percepção dessas texturas, enfim, num certo sentido, se vocês imaginam que isto poderia ser em tijolo, o que um pouco a arquitetura paulista usou e às vezes abusou do concreto aparente. Do concreto aparente, que é desde o banco, para não dizer que há portas ou maçanetas em concreto aparente, mas enfim, essa fixação pelo tijolo como uma expressão, como uma linguagem dessa arquitetura, e quase como, não vou entrar no mérito disso, de uma questão de identidade nacional, uma identidade colombiana. Então vocês veem como esse pátio constitui um lugar que ele cria dentro do edifício, no qual há uma ambiguidade, isto é dentro ou isto é fora. Vamos dizer que tecnicamente é dentro do edifício, mas é um exterior. É um exterior no qual ele trata paisagisticamente, por exemplo, com esse tanque, essa água, enfim. Há toda uma referenciação, por exemplo, desse tipo de desenho aos tanques de água de arquitetura muçulmana, ou em Córdoba, enfim, uma certa relação que o Salmona tinha com essa cultura oriental, que nós vamos ver que é recorrente na América Latina. Mas aqui nós temos essa situação, isto é, criar um ambiente, um pátio, como seria um pátio de uma mesquita, como as que existem no sul, em Córdoba, em Granada, que é parte um pouco desse repertório que o Salmona vai, vamos dizer, assimilar de sua experiência europeia, quando ele, por alguns anos, ele vai estagiar no escritório de Le Corbusier e vai fazer uma série de viagens pela Europa,
e ao voltar à Colômbia e, assim, ganhar consistência como um arquiteto, ele vai então trazer à tona em sua arquitetura essas referências que é sempre uma certa, não digo ambiguidade, mas essa relação, por exemplo, que vocês veem, por exemplo, isto é uma grande parte coberta, e na parte coberta vocês veem que ele usa um concreto aparente. O concreto aparente aqui, bem protegido, sem manchar, e vocês veem também como há uma relação de valorizar e explorar uma luminosidade tão específica como é a luminosidade de Bogotá. Bogotá é uma cidade que está a mais de 2.000 metros de altura. E vocês veem que, por exemplo, este pilar aqui, ou este elemento, não precisaria ter essa espessura enquanto estrutura. Mas ela tem uma certa espessura e eu acho que esses elementos, essa moldura que se cria nesse ambiente, permite este controle de luminosidade, de uma transição entre o que é o pátio e a luminosidade do pátio e esses interiores que vão, assim, gradativamente, até pela textura e pela cor do tijolo, ganhar uma vivacidade, enfim, um certo calor, enfim. O material, essas texturas, mesmo o concreto aparente aqui, constitui então uma exploração sensorial da luz dos materiais. Então, por exemplo, se esse pilar fosse mais estreito, talvez essa filtragem de luz aqui seria muito diferente, talvez mais luminoso ou excessivamente luminoso. E uma das características que chama a atenção e que é um pouco um discurso do Salmona é o que ele diz a quinta fachada. O que é uma quinta fachada? Aqui é o teto. Isto é, o teto, a cobertura é trabalhado como um lugar. Não é apenas o fechamento para evitar cair chuva. O teto é um lugar de vivência, é um lugar onde se cria, por exemplo, um anfiteatro, onde é possível ter, enfim, as preleções ou atividades desta pós-graduação, como também apreciar, ser um mirante para sempre a beleza deste entorno, desse horizonte das cordilheiras que cercam Bogotá. Então, há uma valorização, um sentido de quinta fachada, que é também um desenho, é uma paisagem que o Salmona cria, até por aquela geometria que nós vimos na planta inicial, enfim, as articulações geométricas que tem uma certa, enfim, uma elaboração que estabelece essa quinta fachada também como uma fachada, ou na verdade aqui é um espaço, né, elaborado e pensado como um lugar de vivência, de percurso. E essa relação, veja, nós estamos em cima e estamos vendo as clarabóias aqui e por dentro como isto, vamos dizer, em planta ela vai criar esse tipo de ambiente com essa luminosidade. Claro que está vazio, hoje deve estar cheio de mesa, ou não sei bem o que existe aí dentro, mas enfim. E essa relação com a água, que pode ser um fio da água, como um pequeno chafariz, como um tanque, um espelho d'água, como vocês estão vendo, mas com um azul, que não é o azul da água, é o azul de uma cerâmica, de um tijolo esmaltado. Nessa tonalidade, enfim, isso é controlado, essa cor é controlada, esse tom do tijolo é controlado, esta permeabilidade, essa porosidade do elemento vazado também faz parte um pouco destas relações entre cheios e vazios, ou entre cheios e vazios, e esse azul tão contrastante, né, nessa situação desse tanque, que é um tanque no centro do que seria a biblioteca, que é este espaço. Aqui, no caso, é um dos auditórios. Bom, mas quando pensamos nesse aparente intrincamento das geometrias que a gente vê em planta, e que isso, quando se tridimensionaliza, ganha uma outra dimensão, porque, enfim, ela tem, vocês viram como
a planta em si a planta não é suficiente para a gente entender esse projeto de forma alguma. O Legorreta é um arquiteto mexicano que, da mesma geração do Rogério Salmona. O Legorreta faleceu em 2011, no final de 2011. O Salmona faleceu em 2007. 2007, o Legorreta um pouco. O Salmona nascido em 28. 27, 28? 28. E o Legorreta nascido em 30. Eles são, na verdade, contemporâneos de um Paulo Mendes da Rocha, contemporâneos de um Lelé. E o Legorreta se tornou, era um dos grandes, um dos 2 ou 3 grandes arquitetos mexicanos contemporâneos em atividade na primeira década do século XXI. Aqui é o Legorreta Filho também. E este Labirinto das Ciências e das Artes, em São Luís Potosí, que é uma cidade a cerca de 2 ou 3 horas da cidade no México, vamos dizer, um museu de ciências, como esse que nós temos aqui na Lapa. Mais ou menos, quer dizer, um pouco para entender esse espírito, do que é esse Labirinto das Ciências e das Artes. Isto é São Luís Potosí, onde vocês veem a quadrícula, né, a cidade colonial, é uma cidade do século XVIII, de mineração, que foi crescendo. Então, dentro do padrão de urbanização das cidades coloniais hispano-americanas, a referência na cidade é a Plaza de Armas ou a Plaza Maior. No caso, se chama Plaza de Armas. E esse labirinto é um equipamento de lazer, de cultura, numa periferia. Talvez numa área, como vocês estão vendo, numa certa área de ocupação ainda meio estranha, né? Mas é um equipamento bem periférico, mas é um grande equipamento. É um negócio enorme. Se vocês atentarem um pouco a essa imagem, vocês vão ver uma série de construções geométricas, né? De repente, olha, isso daqui, há uma diagonal aqui, mas há uma série de composições geométricas. Então tem um pátio ou uma área central que ordena uma série de outros elementos. Aqui está numa diagonal. Do mesmo modo que, se vocês fizerem uma análise morfológica ou geométrica do edifício anterior do Salmona, nós vamos encontrar em Legorreta este tipo de estratégia de desenho. E vocês vão encontrar isso em Legorreta, em Salmona, vocês vão encontrar isso em Caen. Vocês vão encontrar isso em Cadauando, que nós vimos na semana passada. Nós vamos encontrar uma série de arquitetos que, nesse final do século XX, mas não quer dizer que seja característica deste momento, essa questão da construção geométrica está muito além daquilo que, de repente, nós conhecemos aqui muito da arquitetura brasileira, né? Todo mundo hoje, um pouco exagerando, claro, para ganhar concurso todo mundo faz uma grande barra, e parece que resolve todo o programa arquitetônico numa grande barra. Diferentemente, esses arquitetos trabalham com essa complexidade das formas e da articulação de geometrias. Claro que são conjuntos bem mais complexos, né? São vários edifícios, evidentemente, mas enfim, não é aquela, vamos dizer, essa facilidade da geometria da grande barra, do conjunto de barras que se organizam de uma forma pavilionar, como, num certo sentido, na arquitetura brasileira recente nós vemos tão repetido. A gente vê esses concursos de arquitetura, 70% são barras, que não tem nada a ver com isso. Porque isso decorre... Bom, vamos dar uma entradinha. Ali é a entrada, né? A entrada numa praça. Mas vocês vão ver que isso é um folheto lá do próprio museu, né? Então vocês veem que são um conjunto de pavilhões. E como todo museu de ciências, cada pavilhãozinho é temático. Então tem da eletricidade, ele nem viu os vestes, que estava escuro lá. Os fenômenos naturais. Um pouco como se vocês conhecem o Sabina, do Paulo Mendes da Rocha, em Santo André, é o mesmo programa. É um museu de ciências para escolas, etc. Só que veja essa diferença. Enquanto aqui nós temos um conjunto de pavilhões com uma certa individualidade, vamos chamar de brinquedos, ou das experiências,
O pavilhão do Vanderlei. Sabina do Paulo Mendes da Rocha é a tal grande barra que eu comentava. Carlinhos Isto Oliveira. é, a grande barra é capaz de receber tudo. Tudo de uma forma indistinta Nébia, provavelmente por causa disso. num sistema panorâmico. Vai. Nada, Existem é, os escritórios sistema- panorâmicos, não existem também os museus de ciências panorâmicos. E esta solução é diferente. Eu não estou dizendo que esta é melhor do que a outra, mas vale a pena chamar a atenção Oliveira, como 10, existe 10, essa possibilidade de um conjunto de edifícios Vai lá. criando também uma paisagem. Muito bem. A diferença é de como, sei lá, num Sabina, dificilmente vocês olham para o edifício senão do estacionamento. E uma solução como essa, você tem olhares internos, porque existem pátios, existem espaços que permitem apreciar o edifício e as articulações entre os blocos. E daí então essa diversidade, esse horizonte bastante diversificado. Vou mostrar só um pouco a entrada, porque eu gostaria também de apresentar um pouco o Legorreta. Como aqui vocês estão vendo um Legorreta diferenciado, que vocês não vão encontrar em outros lugares. É um Legorreta que usa pedra, algo novo, inédito. O único lugar que ele usa pedra, por uma característica regional. São Luís do Potosí é uma cidade, ou uma região, de muitos granitos, esse granito vermelho, esse granito do piso. Então, numa leitura local, ele vai trabalhar com o granito como elemento que cria essas grandes superfícies, dessas superfícies que é uma característica, essa geometria, esses volumes quase puros, ou esses muros abstratos que vocês devem associar necessariamente a um dos mestres dele, né? É uma referência para ele, para essa linha da arquitetura, que é, olha, esses enquadramentos, tem esse recorte que mostra, vocês estão vendo um elemento aqui, afloramentos graníticos que vocês podem interpretar como se fossem jardins de pedra. Vocês veem uma série de elementos, olha, muita essa geometria, esse canto, né? De repente esse canto, por dentro, é um conjunto, é uma caixa com essa iluminação usando alabastro, como vidro, como elemento de translucidez. Agora, o alabastro, na tradição mexicana, era o equivalente ao vidro que os pré-hispânicos utilizavam em suas casas e suas construções. É uma apropriação de um material da tradição pré-hispânica, da arquitetura pré-hispânica. Na ausência do vidro industrial, se usava as lâminas de alabastro que o Legorreta recupera nessa solução. Mas vocês veem, então, essa geometria, esses desenhos que aqui parecem tudo 90 graus, tudo, enfim, muito comportado dentro dos 90 graus, que vem, obviamente, dessa releitura que é o Luiz Barragán. Essa última casa que o Barragán vai projetar. Então, essas formas, enfim, a genealogia do Barragán com essas formas tem relação com a arquitetura tradicional mexicana, as cores, e as cores, evidentemente, fazem parte dessa releitura que o Barragán, que o Legorreta vai fazer sobre um Barragán ainda na pequena escala. Esta é a Casa Gilardi. Com esse paisagismo, assim, que vocês vão reparar, o cacto, uma série de elementos dessa cultura ou da botânica mexicana. Por exemplo, esses elementos, esse tipo de fenestração, né? Que o Barragán usa bastante e que vocês podem ver como, por exemplo, esse é o interior daquele corredor. E aí que entra o Barragán, que, como vocês estão vendo, usa só reboco e tinta, né? Uma coisa tão simples, barata e tranquila para criar efeitos como essa piscina da Casa Gilardi. Isto é uma obra do Barragán, em Monterrey.
é um marco no centro de Monterrey, não é bem centro, mas é um monumento que o Barragán vai desenhar, é menos conhecido. E aí ao lado, o Legorreta vai fazer um projeto que é o Museu de Arte Contemporânea. Eu estou trazendo isso um pouco apenas como recordatório, até porque o Legorreta recentemente falecido, né? Desculpe. Esse é o Museu de Arte Contemporânea em Monterrey, no qual esses elementos barraganianos, mas aí sim, não é mais a pedra que nós vimos anteriormente, mas é o reboco, com um certo tipo de acabamento, mas como essa arquitetura da cor, de elementos que vocês vão ver, são releituras, nesse caso já é uma releitura e criação legorretiana, né? E como ele relaciona este edifício com, obviamente, o que está bem em frente ao museu. Até pela cor, né? Como vocês estão vendo. Pela cor. Bom, isso é uma lateral, vamos dar só uma voltinha. Esse tipo de situação, né? Esse tipo de combinações, de planos, isso na verdade é uma parede cega, porque aqui vai ser construído algo, mas resta então esse tratamento de parede, mas as demais partes do edifício vão trabalhar com essa abstração geométrica derivada do Barragán e que ganha outra escala quando o Legorreta faz edifícios desse porte. Então vocês veem, mesmo aquele tipo de elemento repetitivo de fenestrações vai sendo retomado, mas muitos, aspas, truques barraganianos de mudar a cor, subverter a cor. Então vocês estão vendo aqui como, bom, essa é uma parede branca, mas de repente ele faz aqui uma espécie de pergolado, um ripado, pintado com um leve tom avermelhado, que faz, alterando então esta luz, essa luminosidade, essa percepção, que vocês veem como há nuances, né? Esta é uma parede com, vamos dizer, um siena, um terra, né? Mas que junto, isso é uma fotografia, portanto, esse estouro é por conta da fotografia, o olho humano consegue ver isso melhor, mas vocês veem como ele cria essas situações de alta luz e baixa luz, mas isso é uma cor só. Ou ela cria essa luz que é filtrada por uma luminosidade, por um ripado com uma cor, e como vocês veem como esse elemento amarelo, ele contrasta conforme a luz incidente. Então, esse jogo de luzes é uma lição barraganiana, que o Legorreta, vamos dizer, explora numa escala monumental. Isso mesmo no interior, né? Vocês veem um elemento amarelo, no qual vocês veem é o mesmo amarelo dentro e fora. Só que o jogo de luzes, a maneira como a luz é trabalhado, cria ambientes ou ambientações distintas, né? Por isso que, voltando ao Labirinto, que é uma obra recente, esses elementos estão, num certo sentido, presentes, só que aqui, ao revestir todo o edifício, vocês encontram todo enfim, aparentemente uma outra percepção. As cores não são trabalhadas com essas nuances, mas, enfim, há esses contrastes, né, que aí não são mais barraganianos, né, essas cores, ou como as texturas vão aparecendo. Bem, então tem uma faixa aqui do aço cortem com fundo desse granito, mas em contraponto este azul cobalto, e aqui nós temos um típico elemento barraganiano, que quem conhece o Barragán vai perceber que isto é uma referência aos bebedouros de cavalo dos aras do Barragán, e que aqui virou um tanque. E virou um tanque assim, abstrato, que obviamente não é para cavalo, mas de repente é um elemento que separa, e com essa lâmina de vidro, esse é um detalhe barraganiano, né? É como se isso tivesse um tampão de vidro, uma tampa de vidro, do qual a gente mal percebe o canto, né? Mas isso é um truque barraganiano que vocês vão perceber nos bebedouros que Barragán vai desenhar nos aras.